Mas aí a pregadora da noite, em cima da hora, teve um compromisso. E eu estava assim, relaxado, tranquilo, sabe? Sabe quando você fica tranquilo? Fala assim, não sou eu só vou sentar e vou desfrutar, né? Só que eu tive a notícia que era eu, só que a palavra de Deus está dentro da gente, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o Espírito do Senhor me deu um tema para a gente tratar hoje. Vencendo nossos limites para conquistar o impossível. Sabe, todos nós chegamos em determinado ponto das nossas vidas, ou em algumas áreas das nossas vidas, que nós vamos encontrar barreiras, limites, que nós vamos ter que avançar para mudar de fase, para mudar de nível. E é tão difícil, irmãos, porque falar é muito fácil, mas viver não é tão fácil. Humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, irmãos, não há possibilidade nenhuma para nós sermos vencedores. Humanamente falando, nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos vencer os desejos da carne. Por isso nós precisamos da ajuda, uma ajuda extra, uma ajuda sobrenatural, para a gente passar algumas fases, para a gente romper alguns limites que são impostos pelos nossos inimigos, para a gente não avançar. Por isso Deus me deu esse tema hoje, vencendo nossos limites para conquistar o impossível. E eu sempre falo com vocês que primeiro Deus fala comigo o tema, depois que Ele vai construindo a revelação. Eu queria trazer algo para você hoje, que o Senhor falou no meu coração. Repita comigo assim, o que fazer quando você chega no seu limite? Todos nós temos, em alguma fase das nossas vidas, a gente chega no limite, sabe? Chega no limite com relacionamento, com pessoas. Cheguei no meu limite. O casamento, às vezes o marido, a esposa, cheguei no limite. Sabe? É uma situação em nossas vidas que nós estamos vivendo, a gente fala, cheguei no limite, não dá mais. Talvez enfermidade, finanças, a gente chega no limite. Sabe quando você chega no limite? Quando há um limite, humanamente falando, é porque até ali nós chegamos na nossa força, na nossa humanidade. Sabe quando você chega diante de uma situação que você se vê assim, impotente, e não tem mais o que fazer? Você está se sentindo impotente com aquela situação, com aquele sentimento, com aquele medo, que aquilo que se formou, se levantou contra você, e você diz assim, eu não consigo mais, até aqui eu cheguei, mas daqui para frente, eu não vejo possibilidade, eu não vejo saída para a minha vida. Por isso tem muitas pessoas que tiram as suas próprias vidas, se suicidam. Pessoas que tomam decisões precipitadas, que eu não consigo mais mesmo, eu vou chutar o balde. Porque está faltando o Espírito Santo, está faltando uma orientação de Deus, uma ajuda extra. E queridos, nós não somos super-heróis. Todos nós precisamos desta ajuda extra quando nós chegamos no limite. Quando a gente vê que não tem mais possibilidade nenhuma. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 14, versículo 10. A Bíblia diz assim, queridos. Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios,
que avançam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha para isso. Moisés só foi até lá porque esse povo, certa vez, clamaram ao Senhor. E o Senhor foi lá aonde Moisés estava, nas campinas, trabalhando para Jetro, seu sogro, cuidando das ovelhas. E o Senhor fala com ele através daquela sarça ardente. Era claro quando Deus convence a Moisés dizendo: eu escutei o gemido do meu povo. Então não foi Moisés que foi lá para tirar o povo, não foi pela força de Moisés, mas sim pela força de Deus, que estava em Moisés para cumprir a missão. E eu comecei a ler esse texto porque eu já li esse texto muitas vezes na minha vida. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ministrei. Mas hoje o Senhor falou algo comigo, de uma forma diferente como nunca. O Senhor disse para mim: até quando vocês, no momento de angústia, vai chorar, vai pedir, vai clamar? Até quando vocês não vão crer em mim? Porque quando eu tiro vocês de uma fase difícil e terrível, e estou levando vocês para uma nova fase, um novo tempo, quando acontece qualquer coisa no caminho, vocês desejam voltar a ser escravos. Queridos, quantas vezes isso acontece com a gente? Na caminhada com Cristo. Nós ainda não chegamos na terra prometida, nós ainda não chegamos nesta terra que mana leite e mel, a promessa ainda não se cumpriu na sua totalidade. Até que isso aconteça e até que Ele venha para concretizar o que nos prometeu, nós vamos passar muitas perseguições ainda, vão ser estabelecidas muitas barreiras ainda. E o Senhor aqui é claro, Ele está dizendo, mas note no texto, que antes de reclamar para Moisés, eles clamam ao Senhor. Só que nós também somos assim, e Deus falou: olha como vocês são ainda nos dias atuais. Vocês não podem ver uma barreira, não podem ver um limite, vocês não podem ver um problema, que vocês já estão querendo retroceder. Você já percebeu que qualquer coisa, qualquer situação, a gente já retrocede? Agora, para esse povo chegar até as margens do Mar Vermelho, Deus havia feito muitas coisas, sim ou não? Primeiras coisas espirituais e poderosíssimas que aconteceu foram as pragas no Egito. Sinais, repita-se, muitos sinais, muitos milagres, esse povo viu com os seus olhos. Sabe o que esse povo vê com os olhos deles? O espírito da morte passando em todo o Egito, matando todo o primogênito, mas na casa desse povo estava selado com o sangue do Cordeiro, como eu e você estamos selados ainda hoje. E como que o espírito da morte passava? Direto, porque aonde tem o selo, aonde tem a marca, o mal não pode entrar. Diga: o mal não entra, mas ele passa por perto. Sabe o que acontece aqui? Esse povo consegue sair do Egito, e esse povo marcha para a terra prometida, mas quando eles encontram o primeiro obstáculo, eles pedem para ser escravo novamente.
Assim somos nós. Às vezes nós estamos tão empolgados na fé. A gente recebe uma palavra profética como a palavra de domingo, que foi uma palavra profética que sacudiu a gente. Foi uma liberação profética que o mês de fevereiro será um mês abundante de bênção sobre nossas vidas. Só que hoje é quarta. Quantas coisas já lhe aconteceram de domingo até hoje? Porque eu tenho que ser um profeta, um apóstolo, um pastor que te traga a realidade. É muito fácil ficar só falando para você, vai, mas todas as palavras, antes que a palavra aconteça, muitos estão retrocedendo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, que quando o espírito do governador se levantar contra você, não arreda o pé. Então, meu irmão, vai ter muita coisa se levantando, vai ter muito muro se levantando, vai ter muita gente se levantando, vai ter muito impedimento para tentar frustrar a gente. Havia uma promessa. Aqui é claro, havia uma promessa. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Está vendo que há um limite? Teve uma barreira aqui. Porque eles chegam diante daquele mar imenso, eles olham para o mar e olham para trás. Na cabeça dele o mar é um problema, é um limite, e atrás tem um inimigo. Ou seja, para onde iremos? Quem já se sentiu assim? Seja sincero, quem já se sentiu assim? Não acha saída, na frente não tem saída, atrás o inimigo está ali. Já se sentiu assim? Pois essa palavra é para você nessa noite. Porque o que está à frente é terreno, o que está atrás é terreno, mas o socorro vem. O problema é que a gente é muito natural e terreno ainda. Por isso que a gente desiste. Por isso que a gente enche a boca para dizer, é o meu limite, eu não consigo mais, daqui eu não consigo mais avançar, chega. A gente põe ponto final naquilo que Deus fez ontem, porque aconteceu alguma coisa hoje. Esta igreja saiu daqui no culto de domingo avivada, cheia de poder, na influência do Espírito Santo, pegando a palavra profética e dizendo, vai ser o melhor mês da minha vida. Mas quando surge o primeiro problema, você tem que se lembrar da palavra que o Espírito revelou, vai ser o melhor mês da minha vida, porque Deus não mente. Mas a Bíblia está dizendo que eles decidem. Quem está decidindo ser escravo é o povo, não é Deus que quer que você seja escravo. É o povo que decide. Queridos, é você que decide. A ordem é para olhar para os montes da onde vem o meu socorro. Não é para olhar para a água, não é para olhar para o inimigo. Só que esse povo, eles estão confusos. Versículo 13, a Bíblia diz assim, versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fique firmes, e sejam o quê? E vejam o quê? O livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Aquilo que a gente confessa que é o meu limite, meu irmão, para Deus não tem limite. Vocês estão com medo deles? Moisés diz, não tenha medo, porque hoje mesmo o Senhor vai fazer eles desaparecer da sua vida. E agora o profeta quer pregar, hoje mesmo o Senhor vai tirar esse impedimento, vai sumir da sua vida. Isso que está afligindo o teu coração, que está trazendo medo para você, esse problema que você olhou com seus olhos e não sabe o que fazer, Deus está dizendo, eu vou tirar do teu caminho.
aqui todos conhecem o texto. Moisés vai falar com o Senhor. O Senhor disse para Moisés: por que está falando comigo, Moisés? Sabe, irmãos, eu acho que a gente cansa muito a Deus, porque nós temos clareza do que Deus nos prometeu, diga amém. Mas toda hora que a gente encontra uma barreira, um limite, a gente vai: e agora, Deus, por que você está falando comigo? Quem te trouxe à margem desse rio? Quem te trouxe à margem desse mar? Quem foi que te trouxe? Será que tudo que Deus já fez não é o suficiente para a gente crer que Ele pode fazer mais um milagre? Será que tudo que Deus já realizou na sua vida não credencia Ele, não dá crédito a Ele, para que quando você passar por mais um momento difícil da sua vida, será que você não pode dar um voto de confiança naquele que te fez chegar até aqui? Se Deus fez lá atrás, Ele vai fazer aqui. E a Bíblia diz que Moisés ordena que os sacerdotes com a arca entra e o mar, e todos eles passaram em seco. E a Bíblia diz que quando o inimigo veio atrás, a água cobriu e matou todo mundo. Deus falou: nunca mais, diga nunca mais. Aquilo que a gente enche a boca para dizer assim: chegou no meu limite, para mim deu. Deus está falando assim: pois para mim só está começando. Pois aonde para você é limite, para mim é só o começo de mais uma história. Para eles a água era o limite, para Deus a água só era o começo para mais uma nova fase. Esse é o nosso problema. A gente fica parando toda hora, querido. Sabe por que tem muitas coisas que não acontecem rápido? Porque a gente para demais. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, não precisa perguntar para Ele se Ele vai fazer. Ele já diz que vai fazer, é só marchar, é continuar. Se Deus está te levando rumo a essa parede preta, e Ele dizer: segue o caminho, pode colocar as mãos, porque vai acontecer alguma coisa. Ou ela vai cair ou vai abrir uma porta. Está entendendo isso, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Queridos, isso aqui é muito sério. Os limites são tudo o que nos trava. Os limites nos travam. A gente olha e fica assim: ai, não dá. Os limites estão travando você. Você que está impondo limite naquilo que não tem mais trava, Deus já libertou você. Deus já disse para você, você já tem uma autorização. Você já tem uma palavra, diga: a palavra já existe. Eu só preciso ter coragem de enfrentar. Você precisa ter coragem. Já existe uma palavra liberada. Mas a gente para todas as vezes. E esse povo era mestre em parar. Passaram o Mar Vermelho. Chegaram às margens da terra. E Deus falou com Moisés: Moisés, escolhe 12, manda espiar a terra, para que eles possam ver a terra. E Moisés o fez. Números capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 1. Olha só. Naquela noite, toda a comunidade começou o quê? Em voz. Por que eles choraram? Porque eles estão agora voltando da terra. Versículo de número 2, ó, preste atenção aqui. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido, ou neste. Você vê que nós estamos sempre retrocedendo à desgraça, porque a desgraça não é xingamento, a desgraça é sem a graça de Deus. É só acontecer algo que contraria a gente, ai, não é assim? Entrega os pontos. Não entrega os pontos. Você vê, eles não podem encontrar dificuldade que eles já querem morrer.
Eles não podem encontrar dificuldade que eles já querem ceder para o diabo. Eles não podem encontrar dificuldade que eles já querem voltar ao mundo, às velhas práticas. E aí o Senhor falou assim: e qual é a diferença dos dias anteriores para os dias atuais? E assim muitos não estão também com esse comportamento? Qualquer coisa, estou cansado. Qualquer coisa, não estou bem. Qualquer coisa, eu vou voltar. É como se a gente caísse no chão e fizesse birrinha para Deus. Se o Senhor não fazer, então eu vou para o mundo. Não é? Não é assim? Não tem criança mimada, criança birrentinha? Não tem? Você nega alguma coisa, ou ela encontra dificuldade em alguma coisa, ela começa a querer chantagear o pai, não é? Assim é esse povo: quero morrer. É melhor morrer do que ter essa vida. É melhor morrer do que ter esse casamento. É melhor morrer do que ter essa situação. É melhor morrer. Não é assim que você encontra muitas pessoas dos dias atuais? Vou parar, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou ser mais fiel. Não é assim? É só encontrar um limite, é só encontrar um problema. É bíblico isso aqui. A Bíblia diz no versículo 3, preste atenção, igreja. Porque o Senhor, olha só, porque o Senhor está nos trazendo para... Mas a terra não era que amanava leite e mel? A terra não é a terra da promessa? Sim ou não? Mas só que para entrar na terra tem problema. Não é? Já percebeu que a gente está tão acostumado a ter tudo de graça e tudo fácil, que quando a gente encontra dificuldade a gente desiste? Não é? Eles tinham uma promessa, eles tinham Deus andando com eles, porque a Bíblia diz que de dia a nuvem estava com eles, e à noite o fogo estava com eles, a presença estava com eles, mas eles não podiam ver uma dificuldade, um limite, uma situação que eles já queriam retroceder. Eles queriam parar, irmãos. Nós temos uma palavra para o mês de fevereiro, diga glória a Deus. Será o que vai fazer a gente parar? Quem para não desfruta. Quem para não acessa o milagre. Quem retrocede não agrada a Deus. Quando você retrocede de algo que Deus liberou sobre a sua vida, você está chamando Deus de mentiroso. Você está colocando em xeque o que Ele falou. Você está com desconfiança dEle. Amém? Sacode aí que vai cair alguma coisa. Entendeu? Olha, é claro, eles ficam só chorando, só para nos deixar cair a espada. Não tinha morrido ninguém, viu? Agora, esse povo fala tanto de morrer, e a Bíblia diz que não morria ninguém. Esse povo tem tanto medo, reclama tanto de tudo. Reclama porque não tem carne, reclama porque não tem água, reclama do líder, porque ele só reclamava do líder. Mas você percebeu que o que Deus falou e prometeu, Ele cumpriu? Alguém morreu lá no deserto? Mas você vê que toda hora eles falam: era melhor ter morrido no deserto. Alguém estava mal vestido, alguém estava sem sapato, alguém estava sem se alimentar, porque mesmo eles chorando, reclamando, murmurando, Deus cumpria a promessa. A Bíblia diz que ninguém morreu lá no deserto enquanto eles estavam debaixo da promessa, até que Deus não aguentou mais e disse: vocês querem morrer? Cuidado com o que você pede. E a Bíblia diz que morreu muita gente lá, muitos ficaram lá. Agora, por que eles morreram no deserto? Porque essa era a vontade deles. Qual era a vontade de Deus? Deus não levou ele às portas da terra prometida? Voltaram para trás. Você já imaginou quantas vezes na sua vida você já esteve a uma porta de acontecer o milagre que Deus prometeu, e Satanás se levantou com mentiras
e você retrocedeu? Já parou para pensar? Já estava lá em cima, já subiu vários degraus, estava só uma batida de uma porta. Daqui a pouco você teve uma atitude insana, você estabeleceu limites, você colocou Deus à prova e desceu da escada e perdeu o caminho. E estava a um toque, porque esse povo aqui estava na porta, a um toque. A Bíblia está dizendo aqui, queridos, ó, versículo 4, olha o que a Bíblia diz assim, ó: disseram uns aos outros, o quê? E voltamos? Moisés não voltou para trás não. Moisés preparou uma nova geração para entrar na terra que esses não quiseram. Está entendendo? Esse povo não entrou. Tem muita gente que Deus tem algo assim, ó, sabe o que é? Extraordinário, grandioso, nobre, para fazer na vida da pessoa, mas ela continua retrocedendo. Está à porta e volta para trás, está à porta. Você já percebeu? Eu falei para você que o ano da dependência do Espírito também é perseguição, porque toda a igreja que se move na unção, no poder e no Espírito, no conhecimento da palavra verdadeira, que não tem medo de pregar a palavra, vai ser perseguida. E não pode ser diferente. Se não acontecer isso, não prova que nós estamos vivendo de fato a verdade. Esse povo só ficava retrocedendo, estão entendendo? Só retrocedendo, só retrocedendo. E no final eles tiveram o que eles queriam, porque a vontade deles sempre foi retroceder para o Egito e morrer no deserto. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, igreja? Morreu no deserto. A vontade de Deus era que eles entrassem na terra, está entendendo? Diga amém. Mas a vontade deles era retroceder. Aqui é o final deles. E disseram uns aos outros: escolhemos o que é um líder e voltaremos para o Egito. Por que que eles decidiram escolher um líder? Levantar outro líder? Porque Moisés já tinha mostrado para eles inúmeras vezes fidelidade ao Senhor. E Moisés já tinha mostrado para eles inúmeras vezes que só seguia a voz do Senhor. Este Moisés aí não tem acordo com ele. Vamos levantar outro para nos conduzir de volta. Por quê? Porque esse aí não vai aceitar voltar. Olha para o teu irmão e fala assim: não aceita voltar. Porque a sua missão é preparar o caminho para aqueles que creem no Senhor, para entrar na terra prometida. Agora, nós vamos ter que fazer isso até com as nossas famílias às vezes. Vai ter gente da gente, sangue da nosso sangue, carne da nossa carne, que vai querer voltar. Você vai voltar? Eu não. Volto não, irmão. Não volto. Filho pode querer voltar, que eu vou continuar. Mulher pode querer voltar, que eu vou continuar. Sabe por quê? Porque nós estamos de passagem aqui. E a promessa é céu, não é terra. A promessa é céu, não é terra. Então nada aqui da terra vai nos corromper. Nada vai nos amedrontar. Ah, foi imposto um limite, e daí para o limite? Foi imposto uma barreira, e daí para a barreira? Se Deus me trouxe até aqui, a margem desse mar, é porque ou Ele vai abrir ou eu vou andar em cima. Não tem jeito, meu irmão. Por isso nós precisamos viver na dependência do Espírito. Porque humanamente falando nós vamos retroceder. Mas o Espírito Santo vai falar para você: voltar. O Espírito Santo vai dizer: esse não é o caminho.
Ah, porque eu vou arrumar, eu vou levantar outro líder, porque tá cheio de gente caçando líder na internet, não tem? Só para sustentar as loucuras insanas da mente. A palavra verdadeira, ela não pode retroceder. A história vai nos dizer que muitos homens tiveram também situações que estavam no limite, mas não retrocederam. Diga, Daniel estava no limite. Ou era a cova, ou era adorar o diabo. Ele falou, eu vou para a cova. Se Deus, por conta da minha fé, a proposta é eu entrar na cova, então eu entro na cova. E a Bíblia diz que lá dentro os leões dormiram e não comeram Daniel. A cova não era um limite. Daniel estava diante de um limite. Ou eu entro aqui e o leão me come, ou eu vou para o inferno adorando e negando o meu Deus. Então eu vou morrer lá com os leões. Aí Deus vai lá e amarra a boca dos leões. Passa o que for, meu irmão, passa necessidade, passa dificuldade, passa por problema, passa o pão que o diabo amassou, mas não afronta o Deus do exército, o Deus vivo, porque Deus vai te honrar. Você precisa entender que não é só nós que vamos estar diante de situações difíceis. Eles também passaram, eles também viveram isso. Quando Deus disse para Noé que ia mandar um dilúvio, ia matar todo mundo, era um limite. Deus não colocou um ponto final, acabou. Só que a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, porque era um homem reto, justo. Aí sabe o que Deus faz? Quando você está diante de um limite que humanamente você não tem nem ideias, você não sabe nem o que fazer, Deus vem, pelo Espírito dele te revela o que fazer. Ô Noé, faz uma arca aí para você salvar você e sua casa. Queridos, todas as vezes que você não negar o seu Deus, por conta que você foi colocado na parede, ou Deus vai abrir a parede, ou vai te dar ideias para você sair daquela situação humilhante e desastrosa. Estão entendendo? Ô Noé, pode fazer uma arca, você e a sua casa vai sair ileso. Cedraque, Mesaque e Abednego, você vai entrar na formal, eu estou nem aí. Se Deus salvar ou não salvar o rei, mas nós não vamos se dobrar. O que acontece? Lá na fornalha apareceu 4 homens e não 3. Eu fico pensando eles dançando no meio do fogo. Diga assim, fogo não queima fogo. O Espírito Santo é fogo em nós. O crente incendiado da unção e do fogo, o fogo não pode fazer nada, porque fogo não queima fogo. Entraram homens incendiados lá dentro. A fornalha era o limite. Não era o limite? Mas eles entraram. Ao contrário desse povo que estava sendo escravo no Egito, qualquer situação adversa, eles desejavam ardentemente, até choravam, eles reclamavam, eles queriam voltar a comer a cebola e os pepinos, eles queriam voltar a ser escravo ou morrer no deserto. Chegou um ponto que Deus falou assim: desisto, seja feita a sua vontade. Qual é o seu limite? Qual é a situação na sua vida que você já olhou e falou assim: aqui é o limite? Não é? É o limite. A gente fica preso nos limites impostos pelos homens, pelas situações. Para mim chegou, acabou. É o limite.
O meu dinheiro já está no limite, meu cartão já está no limite, a minha vida está no limite, a minha paciência está no limite. Em Deus tudo vai dar certo. Não impõe limite para te paralisar, aonde para Deus, meu irmão, o oceano vira caminho. Para de colocar limite nas coisas. Para de confessar com a tua boca: cheguei aqui é o meu limite, aqui, olha, eu acho que agora acabou para mim. Para com isso. É você que está dizendo que acabou, não é Deus. É você que está colocando ponto final, não é Deus. Não é Deus. Não é Deus que está dizendo que acabou. Diga: o limite de Ana era um ventre doente, seco, que não gerava. Esse era o limite. Só que ao contrário desses chorões, Ana até chorava, mas ela ia todos os anos sacrificar ao Senhor, e crendo que ainda poderia acontecer um milagre. Se ela tivesse colocado um ponto final, ela não parava de subir, pastora. Mas a Bíblia diz que de ano em ano ela subia. E sabe o que a Bíblia fala? Que Eucana, o seu marido, dava porção dobrada. Era para ela falar assim: eu vou por obrigação, eu vou porque você me obriga a ir, eu vou porque eu tenho que ir com você, mas não precisa me dar porção dobrada, qualquer coisa serve. Eu já cheguei no meu limite, não vai adiantar nada mesmo? Não. Ela pegava a sua porção dobrada todo ano, e ela levava ao altar, ajoelhava e chorava. Ela não desistiu. Quantas vezes acontece com a gente? Não, esse mês também não vou ser dizimista, esse mês eu não vou ser ofertante, não, porque esse mês eu não vou na igreja, não, porque esse mês eu não vou nem na ceia. Por quê? Nós não estamos parecendo aqueles bebês chorões lá do Egito, que saiu do Egito? Qualquer coisa, a gente muda o humor, muda a fé, porque não aconteceu. Repita comigo assim: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Isso você tem que trazer à sua memória. Entendeu? Isso que você tem que fazer. A Bíblia diz que Caleb e Josué tinham um espírito diferente. Diga: espírito diferente. Mais uma vez: espírito diferente. Que espírito era esse? Estava se comunicando com eles. Era o Espírito Santo. O Espírito de Deus comunicava ao espírito deles. Eles criam na palavra. Todo mundo foi lá e voltou chorando. Está aqui o fruto é grande, a terra é boa, é verdade, mas a gente não é ninguém perante aquele povo que mora lá. Quem aqui já se diminuiu? Fala sério, seja sincero. Quem aqui já colocou limite? Eu acho que para mim não dá. Quem aqui já foi para uma entrevista de trabalho e voltou no meio do caminho? Eu acho que não é. Ou às vezes até foi lá, mas saiu assim: tanta gente boa aí, sei não, para mim não. Sabe o que é isso? Falta de fé, falta de perseverança, falta de crer na palavra. Porque Deus não mandou você ir. Porque eu fico olhando as pessoas nos dias atuais, elas se enchem num culto e falam: não, porque Deus falou comigo, porque agora vai ser diferente, porque isso, porque aquilo. Aí ele chega em casa, vê uma notícia meia torta, já acabou tudo. Sabe quando as crianças vão para a praia e faz aqueles castelos lindos na areia, e vem a água do mar e derruba tudo? É assim. Tem gente construindo na areia, não está construindo na rocha. A qualquer coisa que acontece, já querem voltar para o Egito, irmão. E tem uns que ainda faz birra.
Acontece um problema, então tá bom, já que é assim, então. Aí já vai ver coisa que não pode ver, coisa proibida, já liga para quem já tinha cortado relação, já volta a sentar em mesas estranhas de novo, porque também não aconteceu o que queria. Nós somos tão ingratos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem te preservado a sua vida, até aqui o Senhor tem te prosperado, até aqui quantos milagres já aconteceu na sua vida. Não pode acontecer nada que te contraria. Isso é ser criança na fé. Porque são crianças que quando recebem um presente do pai ele fica alegre, quando ele recebe um não, já para aquilo lá não valeu nada. Queridos, esse povo, eles fizeram o contrário daquilo que Deus esperava deles. Mas diga assim, eu e minha casa vamos ter espírito diferente, como Josué e Caleb. Quando eles chegaram com a notícia, não tem jeito, Caleb falou, cala a boca de vocês. Irmãos, nessa hora não tem que ser educado não, sabia? Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você vê que alguém está falando na influência do mal, você tem que ter postura de fé. Ei, você está falando o que aí? Você está falando o quê? Você está falando... Não, vem cá, não estou entendendo. Eu ouvi direito? Você está maluco? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Não pode passar um aperto, Nós temos que exercer isso, esse espírito diferente. Diga, Jesus tinha um espírito diferente. Sabe o que Jesus fazia com os seus discípulos? Ele já falava para os discípulos que ele ia morrer. Sabe que ele pregava para os discípulos? Convém, viu? Vocês ficam preparados, porque vai chegar a hora que eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou. Não é assim? Sabe por que os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando? Porque eles eram muito terrenos ainda. Eles geravam uma expectativa de algo que Jesus não estava falando para eles que ia fazer. Esse é o maior problema da gente. Muitas vezes o que Deus falou que vai fazer a gente rejeita. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. Deus falou para Josué, você está vendo aquela cidade fechada lá? Jericó? Estão entendendo não? Deus falou assim, eu estou entregando na mão de vocês. Aí Deus falou, só que vocês vão ter que ficar rodando lá o muro, viu? Tem gente nos dias atuais, se Deus falar assim, vou te dar, mas você vai ter que fazer uma campanha, você vai ter que ir todo dia 3 horas da manhã, durante 6 meses. Não, para que isso? Se é para dar, dá logo. Se é para derrubar, derruba logo esse muro. É porque a gente está muito mal acostumado, a gente quer tudo na mão, irmãos. Mas Josué foi lá e obedeceu e o muro caiu. Diga, eu também vou obedecer. E os muros que estão impondo limites para o meu acesso no meu milagre também vai cair. Não tem que ficar reclamando. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude de fé. Pessoas podem estar vivendo um momento difícil, mas tem que trazer à memória tudo que Deus já fez. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Aí você não para ficar lá, porque está difícil. Não. Quando você estiver nessa fase da vida, você vai orar e vai falar assim, Deus, obrigado porque o Senhor me deu carro, obrigado porque o Senhor me deu saúde, obrigado porque o Senhor me deu emprego, obrigado por causa da minha família, obrigado por causa da minha mulher, obrigado por causa dos meus filhos, obrigado porque o Senhor me trouxe para esse lugar, obrigado. Você vai trazendo à memória o que Deus já fez, e isso vai te dar fé para acreditar naquilo que Ele ainda vai fazer. Como nós somos uma igreja bíblica, eu preciso mostrar isso dentro do contexto bíblico para você. A Bíblia vai dizer para nós, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21.
Olha que interessante. Nós vamos ler e eu vou te explicar quando é que ele falou isso. Todavia lembro-me também do que me pode dar o quê? Em outras traduções vai dizer assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Sabe quando Jeremias falou isso aqui? No pior caos da vida deles. Jerusalém estava devastado, estava tudo acabado, muitos foram levados cativos. Sabe como está a guerra lá, em Gaza, lá, que não tem nada, só destruição? Assim estavam eles. O profeta Jeremias estava lá andando no meio do caos. Repita comigo assim, ó, no meio do caos. Ele não via nada, ele só via muro queimado, corpos mortos, pessoas que foram levadas, mulheres, crianças, homens foram levados cativos. Tava um caos. Sabe o que é caos? Estava um caos. Ele não conseguia ver nada. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: quando os seus olhos não contemplam nada, só o caos, só o desespero, traz à sua memória o que te dá esperança. Quando os seus olhos não conseguem ver nada de útil, nada de bom, nada de alegria, traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Quem é você? O que Ele já fez? O profeta Jeremias agora está trazendo à memória como era Jerusalém, como era a cidade antes do povo transgredir e cair. Como era? Olha, ali era assim. Quando você estiver dentro de um relacionamento conjugal, a sua família, marido e mulher, filhos, e aí está vivendo um caos, está momento um tempo difícil. Todo mundo aqui pode passar um tempo difícil, sim ou não? Aí você lembra quando você conheceu ela. Traga à memória como é que você se apaixonou. O desejo é: hoje eu vou chegar em casa e vou terminar isso tudo, vou acabar com tudo porque eu estou no meu limite. Aí o Espírito Santo fala assim: como é que você se apaixonou? Como você conheceu? Como que você conheceu Ele? Você chega lá, está o caos. Amém? Você chega lá, está tudo acabado. Os seus olhos não contemplam mais nada. Os seus olhos não te mostram mais nenhum motivo para se alegrar. Mas você vai trazer a memória. Aonde você chegou? Está entendendo isso? Você está passando a pior crise da sua vida financeira. Traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida e o que Ele prometeu que vai fazer. Está pegando isso aí, crente? Aí você vai entender como é que você vai vencer esses limites impostos pelo diabo. Aí você vai entender como você vai colocar o pé e derrubar os muros que te impedem de avançar. Aí você vai entender como você vai ter estratégia para recomeçar e reconstruir. Porque você vai olhar e falar assim: um dia isso aqui já foi uma cidade, ela vai voltar a ser uma cidade de novo. É isso que Jeremias estava fazendo. Versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: graças o quê? Ao grande amor do Senhor, é que não somos. Eu não vejo nada, eu não vejo saída, mas eu estou vivo. Está entendendo? Ele não estava vendo nada, estava tudo acabado, estava tudo aniquilado. Mas como era o comportamento dos antepassados? Quero morrer no deserto, quero voltar a ser escravo. Está entendendo ou não? Mas olha o que ele está dizendo para nós: graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, pois a sua misericórdia são o quê? Aí você vai falar assim: está vendo, diabo? Eu estou aqui ainda. Eu ainda estou aqui. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Amaldiçoa teu Deus, irmão. Você está doida? Você está maluca?
Você pode estar vivendo o pior caos da sua vida, o pior momento da tua vida, a maior perseguição da tua vida. Você pode estar vivendo a maior tristeza da tua vida. Traz à sua memória quem é o seu Deus, o que Ele representa para você e o que Ele te prometeu. Traga à sua memória, pois Ele é fiel. Versículo 23, a Bíblia diz assim, ó. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Você está andando no meio do caos assim e fala assim, ó. Amanhã vai ser tudo diferente, porque renova a cada manhã. Amanhã vai ser tudo diferente. Amanhã eu vou ter uma visão nova. Amanhã eu vou ter uma ideia nova. Amanhã eu vou ter um desejo novo. Amanhã eu vou ter uma inteligência nova. Amanhã eu vou ter uma saída. Eu não vou me apegar, eu não vou me atentar ao caos de hoje, porque o meu amanhã pertence a Deus. Isso é andar no Espírito, é andar na dependência do Espírito. Isso é se mover pela fé, meu irmão. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus havia falado. Tem alguma palavra que Jesus falou de mal? Jesus só falou coisa boa. O diabo está te apertando, o Espírito Santo vai trazer a palavra para você. Ele diz que, aí o diabo vai te apertar, você vai falar, ei, lembrei agora, você está debaixo do meu pé. Está entendendo? Como é que você tem medo de algo que já está debaixo do pé? Está amarrado, não está amarrado? Está acorrentado. As suas forças já está toda destronada. Você está destronado, você não pode contra mim. Então pensa, estuda isso, pelo amor de Deus. Eles estavam vivendo o maior caos da vida deles. Eles estavam passando por um momento difícil. Sabe, é você andando no meio do problema e dizendo, amanhã vai ser diferente. Amanhã é uma nova história. Amanhã tudo pode acontecer diferente, porque o meu Deus está comigo. É isso que você tem que trazer à existência, trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, não aquilo que te põe medo. Agora, para isso acontecer, eu preciso te dar um conselho. Pare de andar com gente negativa. Pare de andar com gente que ele não compactua da mesma fé e da mesma visão que você tem. Para de insistir. O nosso problema está aí. Esse é o nosso problema. A gente fica querendo se comunicar com quem está no vale dos ossos secos. Nós já saímos de lá. Não tem o que fazer, meu irmão. Moisés, a Bíblia diz que era manso. Moisés era um homem que era amigo de Deus, diga amém. Se Moisés não conseguiu convencer o povo, você vai? Olha para você ver. Moisés estava lá, Deus, não mata o povo não. Deus falou, Moisés, eu vou começar uma nova geração entre mim e você. Não, pelo amor de Deus, não mata o povo. Se apegou aonde não deveria se apegar. Por conta desse povo, ele bateu na rocha que Deus havia falado para ele falar com a rocha. E aí Deus falou assim, Moisés, eu vou tirar você de cena antes que você se perca com eles. Você está entendendo? Queridos, Deus, Ele está trazendo para essa igreja um novo tempo e uma nova visão. Você pode prestar atenção que as mensagens, as ministrações, movida pelo Espírito, está alicerçando as bases. Deus vem e traz para você um ânimo, uau! Daqui a pouco Deus vem e traz você para a consciência também, como Ele está fazendo hoje, consciência, trazendo você à realidade. Nós temos uma palavra para o mês de fevereiro, e nós vamos viver isso. Nada vai nos roubar essa bênção, diga glória a Deus. Queridos, tem uma palavra que foi liberada pelo apóstolo Paulo. E aqui eu vou orar com você em cima dessa palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 32, eu vou ler na tradução NTLH.
Hebreus capítulo 10, versículo 32. Marca, depois você vai lendo em casa. Olha o que ele fala aqui. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês o quê? Sofreram muitas coisas, mas não foram. Diga assim, eu já sou iluminado. Eu já encontrei a luz, que é Jesus. Eu vou passar por muito sofrimento, por muita dificuldade, mas eu vou vencer tudo. Paulo estava exortando eles, vem cá, eu quero falar com vocês. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês, muitas coisas, mas não foram. Diga assim, eu sou um crente, experiente, já passei muita luta, mas eu estou aqui para contar a história. Amém? Aí amanhã vai surgir outra luta, aí você vai encarar a luta assim agora. Não, eu sou experiente. Está todo mundo aflito, ai meu Deus, vai acabar o mundo, correndo para lá e para cá, e você vai falar, igual Caleb e Josué, calma, eu tenho a solução. Aí todo mundo fala, então o que nós vamos fazer? Vamos orar. Porque quando eu não sei o que fazer, eu oro. Porque tem alguém chamado Espírito Santo de Deus que me dá a direção. Paulo falou, calma gente, calma. Vocês estão muito afobados, calma. Lembra, vocês precisam lembrar. É o que Jeremias fez, trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que mais me traz esperança? Eu venci ontem, vou vencer hoje. Não é assim? Sabe quando você está experiente em alguma coisa que você faz? Todas as vezes, você sofre só a primeira vez, não é? Quando vem o mesmo problema ou parecido, você fala, não, fica tranquilo, aquele lá eu resolvi, esse eu vou resolver também. Está lembrado de Davi ou não? Por que esse alvoroço todo? Quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Que experiência de guerra que ele tinha. Acho que todo mundo ficou olhando e falou assim, meu Deus, da onde saiu esse amostrado? Aí o Davi chega e fala, não, eu estava lá cuidando, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso, peguei o urso, fiz um churrasco do urso. Aí, não estava bom ver o leão, peguei na juba do leão e lembrei de Sansão, rasguei ele no meio. Você está vendo a pessoa que tem experiência? Como é que eu tenho experiência? Vivendo, passando e sobrevivendo. Você só pode ter experiência de algo que você venceu e sobreviveu. Aí alguns vão falar assim, mas o gigante não é urso e não é leão. Mas eu tenho experiência. Qual era a experiência de Davi? É entender, saber que não é ele que luta, é Deus que luta por ele. Isso faz a diferença. Isso se chama experiência. O que Davi fez diante do problema? Diante do limite? Trouxe à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu venci o urso, eu venci o leão, e esse pobre coitado também vai morrer. Olha a frieza do homem. É isso que eu espero que esta igreja tenha. Experiências nas batalhas. Que ninguém fica, eu vou parar, vou desviar, não vou mais, eu vou desigrejar. Por quê, irmão? É porque eu estou no meu limite. Eu quero dizer para você que pessoas com esse comportamento não entram na terra prometida. Só vai entrar na terra prometida quem permanece. Só vai entrar na terra prometida aqueles que for até o fim. Sabe por quê? Porque nesse mesmo capítulo, no verso de número 38, tem um texto que diz assim: o meu justo, coloca lá na outra tradução para mim, fazendo favor.
Hebreus 10, 38. Mas o meu justo vive pela... Contudo, se retroceder... Você quer que encher o seu pai de alegria? Não desiste. Você quer que Deus se alegre com você? Não desiste. Você quer que Deus olhe assim e fala para o diabo, pega assim o dedo, sabe? E passa assim na fuça de Satanás, assim, ó. Tem visto meu filho Jó? É assim que Deus vai fazer. Na cara de Satanás, para falar ao seu respeito. Está pegando aí não? Entendeu? Entendeu? Lembra daquele episódio do Chaves lá? Que o Kiko fez para ficar passando assim, ó? Hã? Lembra não? O Kiko lá, ó. Assim Deus vai fazer na cara do diabo assim. Sabe por quê? Porque você não desiste. Vai chegar domingo e você vai falar assim, estou pronto. Vou lá buscar mais conhecimento para me vencer. Aí vai chegar quarta, estou pronto, vamos embora. Você vai mudar, você vai transicionar a sua mente. Você não vai querer parar mais. Sabe por quê? Porque se você não parar, você vai ter experiência de vitória, 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 vitória. Você não vai perder mais.